Oi, pessoal! Então, olha só, hoje nessa aula nós vamos falar sobre matemática, nós vamos falar de igualdades. Para representar igualdades, eu vou usar uma balança, essa balança de pratos aqui, que é aquela onde quando tem mais peso de um lado, o outro abaixa, sobe. Então, é aquela balança que dá para ver literalmente qual dos dois lados é o mais pesado, tá? Então, através dela, nós vamos representar igualdade. Vamos começar então. Então, qual que é o símbolo de igual? Para iniciar a nossa aula. O símbolo de igual todos vocês já conhecem, que é aqueles dois risquinhos, igual. O que é igual? Vai ficar bem longe, não vai dar para ver, mas 1 quilo mais 1 quilo, se eu colocar os dois aqui na minha balancinha, 1 quilo e 1 quilo, eles estão iguais, tá bom? E se eu colocar agora aqui, desse ladinho aqui, mais 2 quilos desse ladinho e não desse. Então, esse lado vai estar mais pesado, ele vai abaixar porque ele é o lado mais pesado. Então, eles não estão mais iguais agora. O que eu preciso fazer para igualar? Preciso somar mais 2. Então, agora eu vou pegar mais 2 quilos aqui com a minha balancinha, no meu pezinho, e vou colocar aqui na minha balança e igualou novamente. Então, novamente, agora nós temos 3 quilos de um lado, 3 quilos do outro, a nossa balança está com um peso igual. Sempre que nós usamos igual, dois risquinhos, símbolo normal, tá? Então, vamos lá. Quando nós vamos falar sobre isso, existem alguns termos que podem ser novos, tá? Então, nós vamos trabalhar agora chamando de membro. Primeiro membro e segundo membro, tá bom? Então, o que é o primeiro membro? O primeiro membro é o valor que nós temos aqui na balança. Então, aqui eu tinha aqui 1 quilo e depois eu somei mais 2 quilos. Então, nós chegamos a 3 quilos. Então, essa soma aqui vai ser o primeiro membro. O que é o primeiro membro? A soma do que tem no prato, em um prato, tá? E o segundo membro, que vai ser, vocês vão pegar o primeiro membro, 1 mais 2. Vocês vão fazer igual e 1 mais 2 é igual a 3. O 3, ele vai ser o segundo membro, que vai ser o resultado da soma do primeiro membro. Ficou claro? Deu para entender bem? Tem dúvida ainda? Se tem dúvida ainda, me liga, me pergunta, tá? Não fiquem com dúvidas, nunca fiquem com dúvidas, gente. Eu tô a tarde toda, às vezes eu posso não conseguir, assim, responder imediatamente, mas eu sempre vou dar um jeitinho de responder por vídeo, por áudio, por videochamada. Não fiquem com dúvidas nunca, em nenhuma matéria, tá bom? Vamos continuar, então. Então, aqui nós tínhamos 1 quilo e 1 quilo, e nós tínhamos uma igualdade. Lembra? E depois nós somamos mais 2 quilos em cada uma, tínhamos 3 quilos em cada lado, continuamos com uma igualdade. E se eu somar agora aqui de um ladinho 3 quilos? Nós vamos ter agora aqui 4 quilos e aqui 1 quilo. Qual é o lado mais pesado? O lado que tem 4 quilos. Então, ele é o lado que vai ficar mais baixo, né? Então, não tem como abaixar minha balança aqui, então vou entortar ela. Então, esse lado aqui é o que tem 4 quilos, é o lado mais pesado. Agora, essa balança, ela está em equilíbrio ou não? Não, né? Porque só tem 1 quilo desse lado aqui, quando aqui tem 4. Então, tá mais pesado. E para equilibrar essa balança, novamente, nós vamos precisar colocar quanto aqui desse outro lado? Mais 3 quilos. Então, eu posso fazer o quê? Posso colocar aqui, ó, tirar esse 1 quilo e colocar um de 2 quilos. Equilibrou? Ainda não, porque aqui tem 4 e aqui tem 2. Então, eu vou somar mais 2 quilos. Aqui, agora, tenho 2 mais 2 aqui e 3 mais 1 aqui. Quanto que dá? 4 e 4. Está em equilíbrio agora?
agora está em equilíbrio. Então, quando nós fazemos essa soma para formar um equilíbrio, nós vamos fazer aquele esqueminha que nós já havíamos visto em matérias anteriores, né, de matemática, que é colocar entre parênteses. Vocês vão colocar entre parênteses a primeira soma, tá? Vamos colocar aqui agora. Vamos colocar aqui um exemplo agora. Agora vai ser um exemplo direto, tá? Vai ser da continha. Vamos lá. Tinha aqui 2 e 1. 5 quilos aqui. E aqui eu tinha 5 quilos. Eu estava em uma igualdade. Então, nós vamos colocar lá no parênteses 2 mais 2, entre parênteses, mais 1. E a soma desse vai dar 5, que vai ser igual a os 5 que nós temos aqui. Mas, prof, e se fosse outros números aqui? Vamos colocar outros números agora. 3 mais 1 e 2 mais 2. Está em uma igualdade, certo? Então, nós vamos colocar lá 3 mais 1 é igual a 2 mais 2. Quanto que é 3 mais 1? 4. Quanto que é 2 mais 2? 4. Então, 4 é igual a 4, tá? Então, nós até esse momento trabalhamos com igualdade, com soma, tá? Nós sempre somamos o primeiro membro para conseguir chegar ao resultado do segundo membro. Lembra que eu expliquei membros? Então, vamos dar continuidade. Então, agora nós vamos pegar aqui essa balança e vamos colocar caixinhas aqui. Vamos colocar uma caixinha de 5 e uma caixinha de 1, uma caixinha de 5 e uma caixinha de 1. Aqui. 5 e 1, 5 e 1. Temos 6 dos dois lados, está em equilíbrio. E agora, se eu tirar aqui de 1 quilo, agora está em equilíbrio ainda? Não. Esse ladinho aqui da direita da prof está mais pesado. Então, o que eu preciso fazer para igualar novamente essa balança? O que eu posso fazer? Qual que é uma das opções? Eu posso tirar o outro número 1 e ficar com 5 em cada lado. Então, eu subtraí 1 de cada lado para ficar igualado novamente, tá? Ele ficou com os pezinhos certinhos outra vez. Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer mais exemplos, gente, mais exemplos, tá? 1 e 3. E 3. E 3 e 3 e 1. E 5 e 1. 3, 6, 7. 5, 7. Aqui. Ops. 5 e 7. 5 e 2, 7. 3, 3, 1. Então, nós vamos somar aqui. 3 mais 3 mais 1, 6. 5 mais 1, 6. Está igualado. Mas e se eu tirar 3 daqui? 3. Tá igualado ainda? Não. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Como que eu posso igualar? Aqui tem 3, aqui tem 1, 4, aqui tem 7. Então, eu tenho que eliminar 4 daqui também. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui e vamos colocar mais 1. E vamos ficar com 4 de cada lado. Ficou 2 mais 2 e 3 mais 1. Está equilibrada a nossa balança novamente, certo? Então, vamos lá. Eu acho que ficou claro. Se não ficou, me perguntem. Então, quando nós adicionamos ou subtraímos os mesmos números de ambos os lados da igualdade, a igualdade se mantém. Como assim? Se eu tirar 2 de um lado e 2 do outro,
vai continuar o mesmo peso, vai continuar o mesmo valor. Se eu tirar 5 de um lado e 5 do outro, continua o mesmo peso. Se eu somar 6 de um lado e 6 do outro, vai continuar. Mas se eu somar 5 de um e 3 de outro, não vai somar a mesma. Tem que sempre o resultado final dos dois membros tem que ser exatamente o mesmo valor, tá bom? A soma de um lado da balança tem que ser exatamente a soma do outro lado da balança, para ser uma igualdade, para estar equilibrado e ser uma igualdade mantida, certo? Então agora nós vamos continuar falando sobre isso. Então nós vamos colocar agora aqui, vamos representar essa igualdade com multiplicação. Como é que eu vou representar essa igualdade com uma multiplicação? Então eu tenho aqui de um lado da minha balança 1 mais 2, e aqui 3. Então, nós estamos em uma igualdade, tá? Tô olhando aqui no meu caderno para eu conseguir não perder o raciocínio. Então, 3 aqui, 3 aqui. E se eu colocar aqui mais 1, mais 2, ficou quanto? 6, 2, 4, 6. E aqui eu tinha 3, eu vou colocar mais 3. E agora temos 6 aqui também. Então, ele está novamente em uma igualdade. Como é que eu vou representar isso com uma multiplicação, prof? Porque não deixa de ser uma soma. Não deixa de ser uma soma, mas a multiplicação também é soma. Lembra? Porque se nós somamos 2 vezes 2 é 2 mais 2. 3 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2. Então, a multiplicação não deixa de ser uma soma. Mas nesse caso, nós vamos multiplicar agora. Como é que nós vamos multiplicar? Nós tínhamos 1 mais 2. Aí, nós colocamos vezes 2, que foi porque nós dobramos o valor, tá? Então, quando nós dobramos o valor, nós multiplicamos por 2. E aí, ficamos com quanto que é? 3 vezes 2? 6. E aí, aqui nós tínhamos 3. Quando nós multiplicamos ele vezes 2, 3 vezes 2 é 6. Então, nós continuamos em uma igualdade de 6 em cada lado. Mas, nesse caso, usando a multiplicação. Nós somamos 1 mais 2, que tinha aqui, chegamos ao resultado de 3 e multiplicamos por 2, porque nós dobramos. Então, nós vamos colocar o 1 mais 2 que nós tínhamos primeiro, entre parênteses, e resolver essa soma. O resultado multiplicar por 2, porque nós dobramos, nós colocamos exatamente o mesmo valor depois. E aí, o número 3, que estava do outro lado da balança, estava aqui do outro lado só 3, e colocamos mais 1, então ele ficou com 2. Nós dobramos esse valor e 3 vezes 2, 6. Nesse caso, como só tinha o 3 e nós vamos multiplicar por 2, não vai precisar colocar nada entre parênteses. Então, quando nós resolvemos toda essa equaçãozinha, nós chegamos ao resultado de que todos os lados continuam com 6. A igualdade continuou sendo mantida, porque ambos os lados continuaram tendo exatamente o mesmo valor, tá? Então, para a balança manter esse equilíbrio, a massa de cada um dos pratos, ela precisa ser a mesma. Então, agora nós vamos fazer isso com base numa divisão. Então, vamos lá. Agora nós vamos dividir. Então, nós tínhamos agora, com esse resultado da soma total que tinha 6, nós tínhamos 6 com 2 mais 2 e 1 mais 1, que dava 6. Ou 1 vezes 2 vezes 2. 1 mais 2, entre parênteses, vezes 2, igual a 3 vezes 2, que o resultado dava 6 em cada lado. Então, nós temos aqui 6 em cada lado, tá? Exatamente a mesma continha anterior. E agora, nós vamos dividir. Vamos dividir pela metade. Quanto que é a metade? Quando nós vamos dividir pela metade, nós dividimos por 2. Então, agora nós vamos chegar em uma igualdade dividindo por 2. Então, vai ser assim, nós vamos pegar, nós temos aqui 1 mais 1 mais 2 mais 2 igual a 3 mais 3. Aí, nós vamos agora colocar entre parênteses
1 mais 1 mais 2 mais 2, tudo isso entre parênteses, dividido por 2, igual, entre parênteses, 3 mais 3, dividido por 2. Então, nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, que vai dar 6, aqui desse ladinho 6, dividido por 2, e aqui desse ladinho 6, dividido por 2. Quando nós conseguimos chegar no resultado, vai dar 3 e 3, porque nós dividimos por 2, 3 e 3. Parece complicado, mas não é, gente. É bem fácil, são contas bem simples, tá? Então, quando nós vimos anteriormente que se na soma ou na subtração, colocando a mesma quantidade de ambos os lados ou eliminando a mesma quantidade de ambos os lados, o resultado se mantinha, a igualdade era mantida. Então, nós vimos que na multiplicação ou na divisão, os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, quando nós dividimos os dois números de uma igualdade por um mesmo número, essa igualdade continua valendo, ou seja, nós precisamos multiplicar ambos os lados por 2, por 3, por 4, pelo número que for necessário, ou dividir por 2, por 3, por 4, pelo número que for necessário, mas tem que ser exatamente o mesmo número, os dois lados, para que seja possível manter o equilíbrio, tá? Então, vamos lá. De matemática, deixa eu ver, maldade, descobri muito para ser colocado no banho. Tá, então vamos lá. Continuando, no outro vídeo de matemática que eu encaminhei para vocês, tinha uma equaçãozinha que era aquela do sorvete, que alguns de vocês me questionaram porque não entenderam, e eu acredito que quem não me questionou compreendeu. Mas quem não entendeu, gente, é importante que me ligue, e eu fico bem feliz que quando não entende me pergunta, porque é importante que vocês aprendam, tá? Tinha uma questão, aquela questão do sorvete lá das opções, que tinha um pontinho de interrogação, que vocês tinham que chegar a descobrir aquele número. E aqui agora eu vou explicar para vocês mais uma vez essa continha, não com aquele exemplo do sorvete, mas com outro exemplo agora, usando o exemplo da balancinha, tá? Então nós vamos ver aqui. Se eu tenho de um lado da balança 9 mais 5, quanto é 9 mais 5? 9 mais 5 é 14, muito bem. E aí eu tenho aqui desse lado 6. Então, se eu tenho aqui 9 mais 5 e aqui 6, essa balança não está em equilíbrio. Nós precisamos agora descobrir quanto que eu preciso colocar aqui, somar a esse 6 para chegar a 14. Então, vocês vão fazer o quê? Vão fazer uma continha. Vocês podem somar nos dedos, podem somar com lápis. Vocês vão somar 6 até chegar em 14. Quanto que vai dar? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8. Então, vocês conseguiram chegar a 8, tá? Então, vamos lá. Outro exemplo agora com subtração. Então, esse lado aqui, eu tenho 12 e tiro 2. E desse outro lado aqui, eu tenho quanto? E eu vou tirar 20 para ficar equilibrado. Entenderam? Então, desse lado aqui eu tinha 12 e tirei 2. Quanto que é 12 menos 2? Ficou esse valor que vocês me disseram aí, ficou desse lado da balança. E aqui eu tenho tanto e tenho que tirar 20 para ficar com o mesmo peso. Quanto que é esse tanto que se eu eliminar 20, vai ficar exatamente o mesmo valor que tem aqui? É tudo continha simples, gente, continha básica, continha que vocês fazem assim com frequência, continha que dá para fazer de cabeça, até se vocês não quiserem, né, não souberem detalhar ali, dá para fazer só ela, a básica, e escrever ali, tá bom? Porque são todas contas bem simples, que vocês vão somar ou subtrair,
tá bom? E quando vocês vão multiplicar também é a mesma coisa, tá? Então vocês vão fazer, lembra que quando tem que ser exatamente o mesmo valor dos dois lados para a equação ser verdadeira, tá? Para ela ser uma equação equivalente. Fecha a porta e vem Já? aqui com o papai. Já acordou? Vai lá, meu pai. Hoje já tá terminando. Rapidão. Bom, então para finalizar, como eu vinha dizendo para vocês, para ter a igualdade dos dois ladinhos da balança, uma equivalência, então nós vamos fazer o quê? Para a balança estar equilibrada, nós temos que lembrar que sempre que eu colocar uma quantidade de um lado, eu tenho que colocar a mesma quantidade de outro lado. Sempre que eu tirar uma quantidade de um lado, eu tenho que tirar exatamente a mesma quantidade de outro lado. Sempre que eu for multiplicar ou dividir, eu tenho que fazer multiplicando ou dividindo o mesmo valor pelos valores dos dois lados da balança, para sempre haver esse equilíbrio, certo? Eu acredito que eu tenha explicado tudo. Se vocês, quando estiverem fazendo alguma atividade, não conseguirem compreender, me mandem uma mensagem, me liguem, que daí eu explico um pouco melhor para vocês, tá bom? E de matemática hoje era isso. Vamos falar sobre os deuses do Egito Antigo. Então, os egípcios, eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles acreditavam em vários deuses. Na mitologia deles, existiam diversas divindades. Então, os deuses e deusas que eles acreditavam eram todos relacionados à força e os elementos da natureza. Quais eram eles? O ar, a água, o sol e a lua, tá bom? Então, de acordo com a mitologia egípcia, todas elas eram responsáveis, eles acreditavam que todas elas eram responsáveis pelo surgimento do planeta, pela manutenção da vida e da paz, por todos os acontecimentos que existiam assim no cotidiano deles, eles relacionavam a algum deus ou alguma deusa. Então agora eu vou dizer alguns deles para vocês, tá bom? Então o Ra era o deus do sol, que ele foi o primeiro deus e surgiu das águas no início dos tempos. E ele era o principal deus para os egípcios. O deus Ra, o deus do sol, principal. E dele nasceu a sua filha Tefnut. E do ar fez o seu filho Shu. Então, esse é o principal deus deles, né? Então tem o Shu, que é o deus do ar, que eles acreditavam que mantinha o céu em seu lugar e trazia o sol todas as manhãs. Também tinha a Geb, que era a deusa da terra, o deus da terra, aliás, desculpa, que as pessoas acreditavam que a risada dele ocasionava terremotos. Também tinha o Horus, que era o deus do céu, da guerra e da proteção, que eles acreditavam, na mitologia deles, ele era um faraó, e eles acreditavam que todos os faraós, eles se tornavam deuses, na nova forma deles. Também tem o Anubis, que era o deus da mumificação, que ele guiava as pessoas mortas pelo submundo e acompanhava todo o processo da mumificação. Também temos a Ísis, que era a deusa da magia e da vida, que ela tinha poderes mágicos de cura e era uma das deusas mais adoradas dentro do Egito. Calcula-se que era porque ela era a deusa da vida, né, da magia e da vida. Também tem o Néfis, que era a deusa da proteção divina. Então, para os egípcios antigos, ela confortava as pessoas, os parentes, os amigos que haviam morrido, tá? E esses deuses, eles moravam aonde? Qual era a moradia deles? Então, para homenagear todos esses deuses, os egípcios eles construíram templos. Quem cuidava dos templos? Os sacerdotes. Então, o sacerdote ele cuidava do templo e ele recebia as oferendas das pessoas para os deuses e para o sacerdote também, né? Porque o sacerdote cuidava de tudo, fazia manutenção dos templos. Então, o que eram as oferendas? Podia ser alimentos, tecidos, perfumes, tudo para agradar os deuses e as deusas. Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte.
eles acreditavam que haveria a vida eterna. Então, quando eles morriam, eles continuariam vivendo. Tanto que eles passavam pelo processo de mumificação e levavam todos os seus bens junto, porque eles acreditavam que toda aquela riqueza que eles conseguiram durante a vida, eles levariam durante a morte. Então, eles acreditavam, a crença deles era de que das pessoas viajaria pelo mundo dos mortos até chegar numa sala onde o seu coração seria pesado. Então, eles têm para eles o avestruz. O avestruz é o símbolo da verdade e da justiça. Então, quando eles entravam nessa sala e o coração era pesado, se ele fosse mais leve que uma folha de avestruz, uma folha de avestruz significa que ele era uma pessoa boa e justa durante a vida, então ele vai merecer a vida eterna. E se o coração fosse mais pesado que uma folha, o coração seria devorado pelo Amit, que era um deus. E a pessoa deixaria de existir, ela não mereceria a vida eterna. Um critério bem interessante, né? Então, lá na Mesopotâmia, também existia essa vida religiosa, como existiu e ainda existe em todos os povos, né? A vida religiosa. Para o povo mesopotâmico, eles também acreditavam em vários deuses, eles também tinham templos onde os sacerdotes cuidavam dos templos, faziam essa manutenção, eles também recebiam essas oferendas, assim como os egípcios, então eles também recebiam essas oferendas para os deuses deles, então eles também tinham todo o ritual muito parecido com os deuses do Egito Antigo, tá? Os deuses deles, ao mesmo tempo que eles eram muito temidos, eles eram muito adorados. Aqui, nessa ocasião do povo da Mesopotâmia, os reis das cidades mesopotâmicas, eles eram considerados, isso eu já falei em um outro vídeo, né? Eles eram considerados representantes dos deuses. Então, eles tinham poderes políticos e religiosos também. Então, como as pessoas daquela época, lá da Mesopotâmia, acreditavam que todas as terras pertenciam aos deuses, os reis eles eram responsáveis por administrar e distribuir as terras para que fossem cultivadas pelos camponeses, tá? Então, vou dar alguns exemplos bem simples de deuses da Mesopotâmia, tá? Tem o Anu, que é o deus do céu, tem a Ishtar, que é a deusa do amor e da fertilidade, tem o Tiamat, que é o deus do dragão. Então, vocês podem pesquisar, vocês podem dar uma olhadinha aí no material de vocês, que vocês vão ver outros deuses também com relação aos deuses do Egito, tá? Agora nós vamos lá para português. Hoje em português, nós vamos dar entrada a uma nova modalidade. Nós já vimos a resenha, já vimos o artigo enciclopédico, sinopse, coesão, a pontuação. Então agora nós vamos entrar em história em quadrinho, tá? Então vocês vão observar no material de vocês, lá desde o comecinho, quando começa essa matéria, vai falar sobre as histórias, vai ter exemplos de historinhas, vocês vão ler, que eu acredito que todos vocês já devem ter lido histórias em quadrinhos, especialmente da Turma da Mônica, os meninos gostam de ler aqueles gibis esqueci, de super-heróis, desculpa. Então, vários tipos de gibis que tem histórias em quadrinhos. Nos jornais também costuma ter histórias em quadrinhos, alguns livros, almanacs também. Então, vocês já conhecem, vocês já têm acesso à história em quadrinhos. Então, dentro de uma história em quadrinho, também vai ter um autor, também vai ter o ilustrador, também tem uma editora. Normalmente, ele vai seguir esse mesmo padrão de um livro normal, um livro escrito, né? A única, diferença é que ele vai ter toda a história dele ilustrada, em nenhum momento a história em quadrinhos ela não recebe ilustração. As falas vão estar dentro de balões, então o formato do balão vai querer dizer a maneira como a pessoa está falando, a maneira como as palavras estão sendo colocadas também vai dar o tom da voz, o tom, se a pessoa está com medo, se a pessoa está assustada. Tudo isso vocês vão perceber pela escrita, pela maneira como está escrito, pela expressão do personagem
e pelos desenhos que vai ter ao redor deles ali, que vocês vão tudo percebendo aos poucos o que quer dizer cada coisa para conseguir entender a história. Então, quando você percebe todos os detalhes dentro da história em quadrinhos, você consegue identificar tudo o que acontece ali dentro de maneira bem clara, tá bom? Então, vocês vão olhar lá no material de vocês e vão identificar tudo que se pede aqui nas questões, tá bom? Então, vocês vão observando que a maioria das histórias, ela acontece em um mesmo lugar. Às vezes não, às vezes acontece, a pessoa viaja e tal. Então, dentro dessa história que nós temos aqui no acesso agora, toda a história aconteceu dentro do mesmo ambiente. Então, um local. O que é um local? Um local físico. E o que é um ambiente? Um ambiente é um espaço dentro desse local. Eu estou num local, na minha casa, e estou na minha sala de jantar, que é o meu ambiente, tá bom? Então, local é o espaço geral, físico, total, e o ambiente é o espaço dentro desse local, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, dentro desse texto que nós lemos ali, nós vamos perceber que o autor da história coloca carta, prato e entrada. Então, vocês vão perceber o que cada um quer dizer. Porque carta quer dizer o quê? Um cardápio. Mas depende do lugar onde for, eles têm exatamente o mesmo significado. Assim como nós já vimos lá de geografia, que aipim e mandioca é a mesma coisa, nesse caso, carta e cardápio também vai ser a mesma coisa. Aí aqui, ó, quando ele pede, o garçom oferece, que prato vocês querem? Qual prato? Como assim prato? Um prato normal? Aqui ele se refere ao prato de comida. Qual é o prato? Vocês querem lagosta, vocês querem camarão, vocês querem estrogonofe? Então, nesse caso, dentro do restaurante, quando o garçom pergunta qual é o prato que você quer, ele está se referindo a qual comida você tem o interesse em comer, tá? Então, também nesse caso, é prato do restaurante e prato. Um prato também tem o mesmo significado, são a mesma palavra e tem dois significados, tá? E entrada, o que é entrada? Entrada é a entrada da minha casa, a entrada da escola, a entrada é um lugar onde a gente entra. Dentro do restaurante, quando o garçom oferece uma entrada, o que ele está se referindo? Ele está pedindo para tu entrar de novo, se tu quer entrar em outro lugar? Não. É um prato inicial à comida. Normalmente é um pãozinho, é um biscoitinho, é uma frutinha, é alguma coisa que abre o apetite, ou se é um restaurante que tem o hábito de demorar um pouquinho mais, é uma coisa que vai enganando a fome até chegar ao prato principal, tá? Então vamos lá. O que são conflitos dentro de uma história? Um conflito dentro de uma história pode ser uma briga, mas também pode ser outras coisas. Sempre quando um personagem e o outro não estão de acordo com uma coisa, é um conflito, tá? Vamos continuando aqui falando da história. Então, vocês vão, como eu falei antes, vocês vão percebendo que o que acontece dentro da história, visualmente também falando, está diretamente ligado àquilo que o personagem está tentando falar, tá? Então, nós vamos perceber alguns momentos, por exemplo, quando o chefe vai rápido até a cliente, vocês vão perceber que vão ter nuvenzinhas nos pés dele. O que aquilo quer dizer? Que o chefe pode estar fazendo o quê? Então, vocês vão ler lá a história e vão chegar a uma conclusão. Eu não vou dar a resposta para vocês, mas vocês vão perceber que quando ele está andando, ele tem um tipo de movimento, de poeirinha, de desenho no pé, quando ele está correndo, quando ele está pulando, quando ele está dançando. Tudo isso vocês vão perceber e vão olhar na imagem e tendo o contexto da história, que não adianta só olhar assim, não dá para saber. Tem que ter o contexto da história, tá bom? Vamos lá. Quando eu falei anteriormente que da carta, do prato e da entrada, eu falei para vocês que essas palavras, elas são palavras exatamente iguais a outras palavras, a mesma palavra que nós já conhecíamos, por exemplo, o prato. Um prato é um prato, mas no caso de um restaurante, se o garçom oferece um prato, é porque ele pergunta que comida nós queremos.
Então, esse encontro, esse caso, assim, né? Esses casos, ele se chama polissemia. O que é polissemia? É a característica de algumas palavras ou expressões assumirem mais de um significado. Como assim? Vamos pegar aqui folha. O que é uma folha? Uma folha é isso aqui, ó. Isso aqui é uma folha. Folha. Isso aqui é uma folha. Então, a folha, ela assume mais de um significado. O que é carteira? Carteira é aquela que a gente guarda documento, guarda dinheiro. Mas quando nós estamos lá na escola, nós não sentamos numa carteira também? Então, ele assumiu mais de um significado. Então, nesses casos, é uma polissemia, quando a mesma palavra quer dizer mais de uma coisa, tá? Vamos continuidade. Vamos falar de onomatopeia agora. Onomatopeia eu falei em um outro vídeo, que era o quê? O nhaque-nhaque, o au-au, o miau, o zum-zum-zum da abelha. Então, a onomatopeia nós já tínhamos visto. Então, vocês vão fazer também uma atividadezinha sobre onomatopeias. Tá bom, galera? Era isso a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi explicadinho. Se ficou dúvidas, entre em contato comigo que eu explico um pouco melhor, tá bom? Um beijo. Tá. Deixa eu explicar mais um pouquinho. Hoje eu estou mandando essas duas matérias de história e português e tô mandando mais uma de matemática separada. Por quê? Porque essa semana, hoje, amanhã e talvez na sexta-feira também eu vou enviar atividades, tá? Pra gente poder terminar a apostila essa semana e na segunda-feira já iniciar a apostila do segundo bimestre, tá bom? Então eu não vou pegar a apostila sexta-feira agora, eu vou pegar só semana que vem para corrigir, para vocês terem um tempo hábil, porque como eu tô mandando mais de 2 atividades, que era o habitual, então pode ser que alguns de vocês sintam um pouco mais de dificuldade em concluir no mesmo período. Mesmo assim, então eu vou mandando 3, que é para poder ter nesse tempo, e daí na semana que vem eu já vou iniciar a apostila nova, não sei se segunda ou terça, tá bom? Agora sim, um beijo, tchau, fiquem bem e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!